Olá, boa noite. Eu sou Ana Carolina Padovan Aleixo e sou a consteladora do programa Constelação para a Vida. Hoje o programa será sobre saúde sistêmica, continuando o tema da semana passada. Logo depois faremos uma prática, então eu convido todos vocês para ficarem até o final e fazerem essa meditação guiada comigo. Você que está aqui na rádio web Luz Radiônica, a luz através do rádio, e você que me escuta no canal do YouTube, eu quero agradecer por estarem me ouvindo e dizer para deixarem um like e se inscreverem no canal, como também compartilhar com as pessoas que você ama esse conteúdo que é acessível e gratuito. Conteúdo que fortalece você no caminho da cura e do autoconhecimento. Vamos começar então? Segundo Bert Hellinger, que desenvolveu a terapia da constelação familiar, a doença é um movimento do espírito para curar a consciência familiar, levando o indivíduo à reconciliação com os excluídos do seu sistema familiar. É muito importante aceitar o destino exatamente como ele se mostra. Mas como fazer isso? Como eu aceito um destino que se mostra de uma forma que eu não considero boa? Através do amor que cura e não do amor que adoece. O amor que cura é o amor da alma, do espírito. Ele não é o amor da culpa, do remorso ou do egoísmo. A doença está sempre a serviço da vida, sempre. É um movimento de amor da alma que aparece quando não queremos olhar para os conflitos que a vida nos impõe para o nosso crescimento. Quando não queremos olhar para os conflitos em nosso sistema familiar. Então aparece a doença. Ela está a serviço disso. A doença nos indica onde devemos olhar. Apenas com esse olhar caminhamos para a vida, para a cura. A doença sempre indica o seu olhar para um excluído do seu sistema familiar, ou o olhar para um excluído por você mesmo. É através dessa inclusão, da inclusão desse excluído, que se caminha para a possível cura. A saúde física, ela vem da mamãe, da linhagem materna. A saúde mental, ela vem do papai, da linhagem paterna. Muitas vezes, perante as doenças físicas, pela terapia da constelação familiar, observamos
que pelo menos 3 gerações daquele sistema familiar não tomaram a mãe. E no caso de doenças mentais, através da terapia da constelação familiar, observamos que pelo menos 3 gerações daquele sistema familiar, do sistema familiar do cliente, não tomaram o pai. Através da terapia da constelação familiar, é possível observar que no caso de doenças como a esquizofrenia e a psicose, são reflexos de crimes ocultos pelos antepassados dentro do sistema familiar. Essas doenças, a esquizofrenia e a psicose, geralmente estão a serviço desses crimes ocultos no sistema familiar, ou seja, essas doenças, a esquizofrenia e a psicose, muitas vezes estão a serviço da vítima e também do perpetrador desse sistema familiar. É importante olhar para os pais como pessoas comuns, pessoas que podem errar, pessoas que têm defeitos como qualquer outra pessoa. É importante olhar para os pais assim e incluí-los, ou seja, tomar esse pai, tomar essa mãe, exatamente como eles são, com suas qualidades, com seus defeitos. Dentro da hierarquia familiar é importante saber, entender e aceitar que os pais e antepassados são os grandes e nós, filhos, somos sempre os pequenos. Os filhos são os pequenos e os pais são os grandes, sempre. Entendemos assim que devemos, então, ser sempre gratos aos pais e antepassados. Por quê? Porque a vida que chegou a nós chegou através deles. Nunca somos superiores aos nossos pais, nunca somos superiores aos nossos antepassados. Por isso, não podemos exigir de nossos pais o que eles não têm para oferecer. Cada um oferece o que tem. Somente o que tem e nunca o que não tem. As doenças graves, elas estão a serviço da aceitação da mamãe e dos antepassados da linhagem materna. As doenças graves também estão a serviço dos emaranhados do sistema familiar relacionado a pessoas excluídas dentro desse sistema familiar. Estar a serviço dos excluídos de nosso sistema familiar é estar em conexão com um amor infantil e inconsciente. É olhar para esse excluído
do sistema familiar de forma inconsciente e dizer: eu sigo você, eu substituo você, sofro como você, sou uma vítima como você, sigo você na exclusão. É uma dinâmica inconsciente de olhar para esse excluído do sistema familiar e ter essa postura. É olhar também para quem exclui de forma inconsciente no sistema familiar e dizer: pago por você, expio por você. É olhar para os pais, ou para o pai, ou para a mãe, e dizer: sou maior que você. É olhar para um doente do seu sistema familiar e dizer: morro em seu lugar para que você volte ou para que você não precise morrer. Pode ser também pais olhando para seus filhos e dizendo: quero que você seja por mim. E os filhos dizendo: eu serei por vocês. Tudo isso de uma forma inconsciente, pelo amor infantil e inconsciente, está a serviço da doença. Quando eu estou nessa dinâmica inconsciente de estar a serviço dos excluídos do meu sistema familiar, olhando para eles e dizendo: eu sigo você, eu substituo você, eu sofro como você, eu sou uma vítima como você, eu sigo você na exclusão, pago por você, meus pais, expio por você, excluído, ou para quem exclui. Quando eu estou olhando para os meus pais e querendo ser maior que eles, quando eu estou querendo morrer por alguém no meu sistema familiar para que ele não morra ou para que ele volte, isso são dinâmicas inconscientes que eu me coloco quando estou a serviço dos excluídos do meu sistema familiar. E a doença vem para que eu possa olhar para isso, para essa dinâmica inconsciente, e para que eu possa ressignificá-la. Porque essa dinâmica inconsciente, esse amor inconsciente infantil, me adoece. É preciso olhar para isso, a doença faz que eu olho para isso, para essa dinâmica inconsciente que eu estou envolvida e que eu possa ressignificar isso, fazer diferente. Para resolver isso, muitas vezes, eu preciso constelar realmente, porque é a constelação que vai trazer a possível solução para o meu sistema familiar, para a minha cura. As doenças, elas estão sempre a serviço da inclusão de excluídos do meu sistema familiar. As doenças, elas me levam para um caminho de reconciliação entre um perpetrador do meu sistema familiar e um excluído. Nas minhas escolhas inconscientes, eu posso escolher um de meus pais e excluir o outro.
ou escolher seguir um deles. Isso tudo são dinâmicas inconscientes de escolhas que me levam muitas vezes a adoecer. No início de nossas vidas, nós recebemos vários mandatos inconscientes de nossos pais, onde escolhemos então as nossas fidelidades dentro do nosso sistema familiar. E aí, se a minha escolha for excluir um antepassado, excluir um pai ou a mãe, escolher seguir um, excluir o outro, eu posso adoecer. E aí a doença faz com que eu olhe para isso, para que eu possa ressignificar isso, encontrar a cura, a possível cura para o meu sistema familiar e, consequentemente, para mim. Por isso, a doença está sempre a serviço da vida. Essas dinâmicas inconscientes faz com que repetimos e tentamos resolver os conflitos dentro do sistema familiar. Abre-se então uma memória instintiva para tentar resolver essa situação de conflito. Nossa fidelidade a uma exclusão do sistema familiar com a qual nos identificamos e espelhamos nos faz repetir os dramas dos antepassados. Quando eu consigo constelar isso, a constelação traz uma possível solução, ressignificando esse drama, ressignificando todo o sistema familiar que se cura. Todos do sistema familiar recebem essa cura, os antepassados e aquele que está constelando. Se você não constela, se você não consegue ressignificar o drama, ele se repete e se repete e se repete como uma compensação arcaica. Muitas vezes na forma de uma doença que estará a serviço do seu sistema familiar como uma expiação. A gastrite, doença muito comum, está geralmente a serviço de problemas emocionais que são somatizados. Conflito com os pais, com a esposa, com o marido. A gastrite me faz lidar com esses conflitos. A gastrite me faz lidar com essas situações de conflito na minha vida ou no meu sistema familiar. O fato de eu evitar alimentos ácidos por conta da gastrite, muitas vezes é uma metáfora para evitar situações ácidas na minha vida. Catarros e inflamações muitas vezes são processos de cura, estimulando a limpeza das toxinas que se acumulam em nós, no nosso organismo, com os conflitos do nosso sistema familiar. Nada é totalmente bom ou ruim. Tudo acontece para que uma inclusão ocorra, para que um excluído seja incluído, um excluído do meu sistema familiar. Curar-se ou não
atende a compromissos sistêmicos e devem ser respeitado a escolha do cliente. Tudo está a serviço da vida. Lembrando que a morte também pode simplesmente estar sinalizando que a pessoa cumpriu a sua missão aqui na Terra, sua missão com o seu sistema familiar, então ela pode partir. Quando a doença não cede, pode representar a falta de energia para seguir em frente na vida. Aceitar e tomar tudo o que aconteceu tal como foi, pode encaminhar para a cura. A cura do sistema familiar e, consequentemente, a cura do cliente vem da capacidade que este tem de honrar as vítimas do seu campo familiar e incluí-las tal como são, e incluir tudo como foi, do jeito que foi. O constelador não vê a doença como um problema, muito pelo contrário. Nós, consteladores, vemos a doença como uma tentativa do campo familiar, do sistema familiar, de solução de conflitos existentes ali ou emaranhados. O constelador, ele olha para as dinâmicas que atuam por trás da doença. Por isso que é muito importante constelar. Você vai continuar se tratando de acordo com a medicina, de acordo com aquilo que você precisa se tratar, mas ainda assim é muito importante constelar. Porque o constelador, através da terapia da constelação familiar, ele olha para as dinâmicas que atuam por trás da doença. Aquelas dinâmicas que ninguém vê. E ao liberar essas dinâmicas, essas fidelidades, ao incluir as exclusões que a gente faz através da terapia da constelação familiar, vem então a possível solução para esse sistema familiar, a possível solução para esse conflito dentro do sistema familiar. E libera-se então um caminho para a cura. Por isso é tão importante constelar. E agora eu convido você para realizar comigo uma meditação guiada. Então eu peço que você se sente de uma forma confortável, com os pés bem ancorados no chão. Há quem prefira se deitar, tudo bem, o importante é que esteja bem confortável, bem tranquilo. Limpe sua mente agora, deixe tudo para lá. Você vai fechar os olhos e vai respirar 3 vezes, inspirando pelo nariz e liberando pela boca. Inspirando profundamente pelo nariz e liberando com calma pela boca. Mais uma vez, inspire pelo nariz, solte pela boca, relaxe. Peço que você imagine uma luz verde e uma luz violeta entrando pelo topo da sua cabeça. Elas entram de forma abundante.
Elas entram e vão lavando a sua alma, o seu espírito e o seu corpo. Elas tomam conta de todo o seu corpo. A luz verde e a luz violeta. E elas tomam conta também de todas as suas células. Eu peço agora que você busque algo em você que você tem rejeitado. Pode ser uma doença, pode ser um sintoma, pode ser uma incapacidade. Enquanto você imagina essa luz verde, essa luz violeta entrando pelo topo da sua cabeça e tomando conta de você por dentro e por fora, curando, revigorando, regenerando todas as suas células. Eu peço que você busque, imagine algo que você rejeita. Pode ser uma dor, pode ser uma doença, pode ser um sintoma, uma incapacidade. E aí você vai olhar para isso. Vai olhar para isso como se fosse uma pessoa. Peço que você olhe para isso e veja o que isso está falando para você. De alguma forma ele vai se comunicar com você. Olhe para ele, dê atenção para ele, diga para ele o que está querendo me mostrar, o que preciso ver. E observe, veja o que ele traz para você. De alguma forma ele vai se comunicar. Eu peço agora que além disso que você está olhando, você imagine chegando uma outra pessoa. Essa pessoa, ela vem do seu campo familiar, do seu sistema familiar. E olhando para essa dor ou doença ou sintoma ou incapacidade, você também vai olhar para essa pessoa e vai dizer para ela: agora quero conhecer você. Agora eu quero honrar você. Agora eu quero mostrar o meu amor por você. E aí você vai pedir para que essa dor, doença ou sintoma ou incapacidade caminhe até esta pessoa, que é uma pessoa, um antepassado do seu sistema familiar. Você vai imaginar ele pegando na mão dessa pessoa e trazendo essa pessoa até você. E aí você vai se sentir pequena diante dele, muito pequena. Ele é muito grande, esse antepassado, e você é muito pequena. E aí você vai dizer para ele: por favor. Você vai olhar para esse antepassado, para essa pessoa e vai dizer para ele: por favor. Várias vezes. Por favor.
por favor. Peço que você relaxe profundamente e permita agora que a sua mente o conduza até algum evento de sua vida. Algum evento que você tenha sido muito machucado, aborrecido. E aí você vai olhar para esse evento e vai dizer para ele: sim, agora eu aceito tudo tal como aconteceu. Digo sim às consequências. Digo sim ao presente. E finalmente sinto toda a força que me veio deste evento. A partir de agora eu estou em paz com isso. Eu estou em paz. A partir de agora eu sou forte. Eu estou forte. E por isso eu estou em paz com o que aconteceu. Obrigada, obrigada, obrigada. Peço que abra os olhos, respire profundamente. Vá voltando, mexendo as pernas, os braços, o pescoço. Eu desejo então que você tenha uma abençoada semana. É importante fazer essa meditação várias vezes essa semana, se você puder. E se você tiver interesse em fazer uma constelação, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp 19996080164, através do meu Instagram, @AnaCarolinaPAleixo ou @taroterapêuticoanacarol. E peço que você entre no meu canal do YouTube Constelação para a Vida e ouça com calma e faça as meditações que estão gravadas lá, que foram do programa Constelação para a Vida de outras semanas. Muito obrigada. Eu sou Ana Carolina Padovan Aleixo, bibliotecária e terapeuta sistêmica. Estarei aqui com vocês novamente semana que vem, na segunda-feira, às 20 horas, para conversar um pouco mais sobre a saúde sistêmica. Boa noite e uma excelente semana para todos nós. Obrigada.